Eu já queria começar, produção, a analisar essas estratégias militares. Se o nosso professor já estiver no ponto, já queria chamá-lo, se possível. Vamos conversar então agora com o professor Marco Túlio Freitas. Professor Marco Túlio, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo Unido. O senhor que é especialista em estratégia militar. A gente deu agora algumas informações sobre o poderio do Irã, o poderio de Israel. Israel é um pouquinho à frente em termos de estrutura, mas o Irã tem uma força militar, principalmente terrestre, muito forte, enquanto Israel, ao que tudo indica, está dominando essa batalha nos ares. Queria que o senhor, se possível, aprofundasse mais essas duas estruturas e, no momento de guerra, de forte tensão, como é que essas forças se equilibram ou se sobrepõem. Muito bom dia. Muito bom dia, é um grande prazer aqui estar falando com vocês, tá? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a falta de fronteira, tá? Fronteira contígua, né? Dividir fronteira, compartilhar fronteira entre Irã e Israel tornou quase inviável um confronto direto terrestre entre os dois países, tá? Isso daí é um cenário quase hipotético, bastante afastado da possibilidade de você ter a guerra agora. Ou seja, operações terrestres estão descartadas, a menos que ocorram cenários absurdos, tá? Porque para o exército israelense, você tem que sair de Israel, passar pelo Iraque, do Iraque atacar o Irã. Eu acho que o Iraque não vai dar um salvo-conduto para que as forças militares israelenses passem o seu território, por mais que os americanos estejam lá, tá? A mesma coisa o Irã. Esse cenário se aplica a Teherã e isso fez com que os iranianos buscassem alternativas. Que alternativas são essas? Investir pesadamente em um sistema de entrega, tá? Que a gente chama de mísseis, para perturbar o sistema de defesa israelense, ok? A mesma coisa Israel fez. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel alocou todos os seus recursos financeiros, militares, cognitivo, mão de obra especializada, na criação de uma força aérea poderosa, que pudesse fazer toda a diferença no cenário regional, tá? Que é peça fundamental da sua dissuasão convencional, ok? Ou seja, Israel utiliza sua força aérea para comunicar aos seus adversários que, se vocês por um acaso ameaçarem a mim, vocês têm a certeza de que eu vou retornar a vocês à Idade da Pedra. E isso Israel faz durante muito tempo, seja com atores estatais, tendo em vista a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur, seja com atores não convencionais durante a longa guerra entre Israel e Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah. Hezbollah sentiu muito o poder da IAF recentemente, praticamente deixou de existir no Líbano por causa disso. E o que acontece? Agora temos um cenário de fraqueza muito grande do Irã. Que fraqueza é essa? Desde os ataques de 2024 entre Irã e Israel, Israel sentiu que havia sangue no mar, ou seja, sentiu que havia uma vulnerabilidade na defesa aérea iraniana, que o espaço de Teherã não era tão hermético quanto eles pensavam. Então, o que eles fizeram? Pegaram os F-35, atacaram algumas instalações subsidiárias ao programa nuclear, ao programa de mísseis, e, estupefatos pelo resultado, permitiram que elaborasse um cenário
que, na falta de um acordo sobre o programa militar, sobre o programa nuclear, Israel poderia atacar livremente Teherã. E é o que está acontecendo. Tá? Esse ataque ele se dá por uma estratégia que Israel tem de, primeiro, atacar as instalações sensíveis do programa nuclear, assim como as suas usinas. Segundo, fazer ataques relacionados a peças importantes do regime, aquilo que Israel chama de Sikum. Sikum é o assassinato seletivo de grandes personalidades, tá, do regime iraniano. É o que a gente chama de estratégia de decapitação. Ou seja, no momento em que você corta a chefia do regime, o regime cai. Tá? É como você estivesse matando uma cobra. No momento que você arranca a cabeça, o resto se dissolve, o resto se acaba. Exatamente. Inclusive, professor, só interrompendo o senhor,